Fala galera, todos bem? Professor Marcos falando com vocês. Na aula de hoje vamos trabalhar sobre a soma dos termos de um APG. Na aula passada a gente falou sobre o termo geral. Agora é sobre a soma desses termos. Então vamos lá. Primeira formulazinha que a gente vai conhecer é para calcular a soma de uma APG finita. Ou seja, ela tem fim. Então vamos lá. Qual o valor da soma dos 10 primeiros termos da APG? 3, 6, 12, 24 reticências, né? Para a gente calcular a soma, a gente não precisa saber todos os valores que vão finalizar a nossa sequência, tá? Então vamos lá. Conhecendo a fórmula, tá, pessoal? Sn, soma de um número de termos x, que a gente vai descobrir. Nesse caso, são 10. Os 10 primeiros termos. Então, o nosso S vai ser o S10. Igual a 1 é o primeiro termo. Nesse caso, a sequência, número 3. Vezes, entre parênteses, que é a nossa razão que a gente já conhece da nossa outra aula, tá? Então, ou seja, a nossa razão da PG é o sucessor dividido pelo antecessor. Nesse caso, ó, 6 dividido por 3 é 2. 12 dividido por 6, 2. 24 dividido por 12, 2. Então, o nosso Q será 2 elevado ao N, que é o nosso número de termos que a gente quer descobrir. No caso, 10. 2 elevado a 10. Menos 1 dividido pela razão menos 1. No caso, 2 menos 1. Vamos começar a calcular, tá, pessoal? Já vou tirar nossa calculadora do lado aqui pra gente não perder tempo. Então, vamos lá. S10 é igual a 3 vezes 2 elevado à décima potência. 2 elevado à décima potência, eu obtenho o valor de 1024. Menos 1. Dividido 2 menos 1, 1. Meu S10, a soma dos 10 termos dessa sequência, é igual a 3 vezes, entre parênteses aqui, ó, 1024 menos 1, 1023. Pessoal, dividido para 1 aqui, ó, não vai interferir nada na nossa conta, não vai mudar nada na nossa vida, porque qualquer valor dividido por 1 é ele mesmo. Então, vamos esquecer esse 1 aqui, ele não vai interferir em nada. Finalizamos aqui a nossa conta com a soma dos 10 primeiros termos dessa PG é igual a 3 vezes 1023. 3 vezes 1023 é igual a 3069. Pessoal, bem simples, tá? Finalizamos a nossa conta. Então, a soma dos 10 primeiros termos dessa PG é igual a 3069, tá? Vamos passar para o próximo exemplo. Lembrando que isso aqui é a soma dos termos de uma PG finita, que ela tem fim. No caso, fim seria aqui no 10º termo. Essa fórmula aqui, pessoal, é a soma dos termos de uma PG infinita, que ela não tem fim. A gente vai calcular o que o problema nos dá. Então, S de soma igual a 1, primeiro termo, dividido por 1 menos a nossa razão. Tá bom, galera? Então, vamos lá. Calcule a soma de todos os termos da sequência a seguir. Então, vamos lá, galera. S, né, de soma é igual o A1 é meu 27. Dividido por 1 menos a razão. Professor, o que é a razão aqui? O sucessor dividido pelo antecessor. Poxa, mas agora como é que eu vou dividir 9 por 27? Pessoal, vamos trabalhar ali com a fração? Bem simples, tá? A gente sabe que, vou fazer aqui do ladinho, 9, debaixo do 9, na fração, tem 1. 9 dividido para 1 é 9. Por isso que ele não aparece umzinho aqui embaixo. E o 27 é a mesma coisa. Dividido por 27, né? Tem 1 aqui embaixo também. Para mim calcular, tá? 9 dividido por 27 e continuar em fração, eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou inverter essa fração e vou multiplicar.
Ou seja, 9 dividido para 1, multiplico, vou inverter isso aqui, ó, por 1 dividido por 27. 9 vezes 1, 9. 1 vezes 27, 27. Eu simplifico aqui, tá, pessoal? Vou dividir isso aqui por 9 e vou dividir isso aqui por 9, vou obter 1 terço. Tá bom, pessoal? Então, assim, ó, a razão dessa PG é 1 terço. Vamos lá. Soma é igual a 27 dividido por 1 menos 1 terço, galera. Então, a gente faz 1 menos 1 terço. Pessoal, dando continuidade, tá? Tive que fazer uma pausa no vídeo, correu um probleminha aqui. Coisas de aula online, né? Então, vamos lá, dando continuidade, a gente tem a seguinte situação aqui, ó. 1 menos 1 terço. Eu tenho uma subtração de fração. Então, eu vou fazer o seguinte. 1 menos 1 terço. Vou ter que descobrir o mínimo múltiplo comum. Como aqui eu tenho o denominador 1 e aqui o 3, o meu MMC será 3. 3. Aí eu vou fazer o seguinte, pessoal. Divido pelo denominador e multiplico pelo numerador. Situação básica da matemática, pessoal. Situações de ensino fundamental. Então, 3 dividido para 1, aqui embaixo tem 1, tá? Que ele não aparece. 3 dividido para 1 é 3. 3 vezes 1, 3. Menos 3 dividido para 3, 1. Vezes 1, 1. Ou seja, 2 terços. Essa é a minha subtração da fração 1 menos 1 terço. Eu tenho o valor de 2 terços. 2 terços. Agora, galera, eu tenho minha soma igual a 27 dividido por 2 terços. Aqui ele está dividindo. Vai passar multiplicando. Ou seja, 27 vai multiplicar 2 terços. Então, se eu estou mudando, se ele está passando de dividir para multiplicar, eu tenho que inverter esses valores. Ó. O 2, que é o numerador, vai passar para o denominador, e o 3, que é o denominador, passa para o numerador. Vezes 3, dividido por 2. Faço a seguinte operação agora. 27 vezes 3, 81. Dividido por 2. 1 vezes 2 é 2. Aqui tem embaixo 1, não precisa aparecer. Logo, minha resposta final é 40,5. Então, a soma dessa sequência aqui, pessoal, é 40,5. Revejam o vídeo, tá? É bom rever para essas situações, tipo de frações, operações inversas da fração, subtração da fração, tá? Importantíssimo relembrar, tá? Nos exercícios serão necessários esses conceitos, beleza, galera? E para finalizar, um último exemplo, tá? De uma situação, problema aqui. Vamos lá. A gente tem um tipo de bactéria, ele divide-se em 2 a cada hora. Após 12 horas, qual será o número de bactérias? Vamos imaginar as bactérias aqui, ó. Eu tenho essa bactéria. A cada hora, ela divide-se em 2. Então, passou a primeira hora, né? Primeira hora, ela era uma bactéria só. Passou para a segunda hora, ela dividiu-se em 2 bactérias. Beleza? Passou mais uma hora, essa bactéria dividiu-se para 2. E assim por diante. Passou mais uma hora, essa bactéria dividiu-se para 2. E assim vai aumentando as bactérias, tá? Então vamos lá. Isso aqui, pessoal, pelo fato de eu estar falando que após 12 horas, eu estou indicando um fim dessa sequência, tá? Então vamos lá. Então vai ser a fórmula da soma dos termos da PG finita. Ela tem fim. Ou seja, Sn é igual a 1 vezes a razão elevado ao n que a gente quer descobrir, menos 1 dividido por Q menos 1, que é a razão menos 1. Então vamos lá. O Sn, ó, após 12 horas, então S12.
O meu primeiro termo dessa sequência é 1, porque a bactéria era única. Depois foi se multiplicando. Então, meu primeiro termo é 1. Vezes minha razão, tá, pessoal? Imagine que a sequência era uma bactéria, depois foi para 2, depois foi para 4 e depois foi para 8. Então, a sequência que está das bactérias aqui, ó, desse nosso início é 1, 2, 4, 8, reticências, né? Até 12 horas. Então, olha só, razão. Sucessor dividido pelo antecessor. 2 dividido para 1 é 2. 4 dividido para 2 é 2. 8 dividido por 4 é 2. Então, nossa razão é 2. Depois de 12 horas, né? Então, nosso número será 12. 2 elevado a 12 menos 1. Dividido pela razão 2 menos 1. A soma dos 12 depois das 12 horas será de 1 vezes 2 elevado a 12. Eu tenho o valor de 4.000, tá de parênteses, 4.096 menos 1. Dividido por 2 menos 1, fica 1. S12 é igual a 1 vezes 40.096 menos 1. Eu tenho 40.095. Aqui embaixo, mesmo situação de antes, pessoal. 1 dividindo não vai alterar em nada. A mesma coisa que esse 1 multiplicando. Então, a soma dos termos dessa PG de bactérias, né? A quantidade de bactérias após 12 horas é de 4.095 bactérias, galera. Bem interessante esse tipo de cálculo, tá? Até nessa situação que a gente está passando, né, de pandemia, é assim que as bactérias se reproduzem. Então, não só em pandemia, mas outros tipos de doença, como uma bactéria ela pode se alastrar muito rapidamente, tá, pessoal? Então, a soma das bactérias em 12 horas é de 4.095 bactérias. Na primeira hora, era uma bactéria só. Depois de 12 horas, passou para 4.095 bactérias. Então, para vocês terem noção da quantidade de que pode ser reproduzida bactérias rapidamente, tá, pessoal? Fechou? Espero que tenham gostado do vídeo. Dúvidas, estou à disposição. Um forte abraço. Boa semana a todos.